E muito bem, hoje nós vamos falar aqui sobre o Neural Sales. Bom, para falar do Neural Sales, primeira coisa, vamos entender o que o Neural Sales não é. O Neural Sales não é um CRM, não é. Tá? CRM, eu vou ser bem sincero, eu conheço o mercado de CRM há muito tempo, já até desenvolvi softwares de CRM. Eu nunca consegui resultado com CRM nenhum. Eu, sinceramente, entre usar um CRM de mercado e usar uma planilha de Excel, eu prefiro uma planilha de Excel. Reconheço que alguns CRMs, eles trazem algumas facilidades, como você saber um total que você tem na carteira, isso pode até ser bom. Embora no Excel você faz isso também, né? Talvez aparecer uma bolinha vermelha indicando que você precisa retomar aquele contato hoje, isso também pode até ser bom. Né? Mas CRM já é um mercado morto. Eu vou explicar o porquê que CRM é um mercado morto. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Primeira coisa. O cara faz um marketing digital, de alguma maneira, ele atrai leads. E quem usa CRM é porque ele atrai muitos leads. Beleza? Então o lead chega. Vamos até considerar que esse cara está usando alguma ferramenta de mercado que tem algum tipo de automação, um chatbot ou até mesmo uma inteligência artificial, tá bom? Então o cara veio lá do marketing digital, vou pegar o melhor caso, o cara está usando inteligência artificial e a inteligência artificial acolheu ele. Vamos dar um exemplo aqui, curso de inglês, ok? Então o cara chegou lá, o lead chegou e falou, oi, eu quero saber sobre o curso de inglês. Aí a máquina, o assistente, tá? Até usando um pouquinho do nosso aqui para explicar, o assistente, não é o neurociência, o assistente vai interagir dizendo, oi, tudo bom? Você quer saber sobre o curso de inglês? Legal. Então, o nosso método é XPTO, a situação é ABC, ótimo. Aí o cara vai lá e fala, quanto custa? E a máquina vai lá e fala o valor da matrícula. Vamos supor que ela está treinada para isso. Boa. Tudo isso é o assistente virtual que está fazendo, beleza? E aí esse cara vai lá e fala, tudo bem, eu vou pensar no assunto. E volto em outro momento. Se o assistente estiver treinado para combater essa objeção, o assistente vai tentar combater essa objeção. Mas, no meu exemplo aqui, vamos dizer que chegou no fim da linha. O cara, olha, eu realmente tenho um problema de horário, de agendas, estou muito corrido, então eu tenho que pensar como é que eu vou organizar ou reorganizar a minha agenda para eu poder fazer o curso de inglês. E vamos dizer que nessa hora a assistente estava treinada até aí e ela, tudo bem, quando você decidir é só voltar. Acabou. O trabalho da assistente virtual acabou. Tá? Falando ainda da nossa máquina, se tiver ali ativado o follow-up, ela até vai fazer um follow-up em 30 minutos ou um dia, conforme você programou. Mas é um follow-up. Um follow-up é basicamente aí, podemos dar continuidade no atendimento. Aliás, o nosso follow-up, neste caso, nem faria, porque ele ia falar assim, bom, não faz sentido fazer um follow-up. O cara falou há meia hora atrás que ele vai ter que reavaliar a agenda dele, então nosso follow-up nem faria. Mas, vamos seguir. Então, esse cara terminou dizendo, recebeu a informação que precisava e falou que vai pensar porque ele tem falta de tempo, ok? Então vamos pensar num CRM convencional aí, que tem até uma inteligência artificial, vamos supor que igual a nossa. Beleza. Então nessa hora, esse contato, ele foi para o topo do funil, né? Ou para a primeira etapa que você definiu, lá num CRM que não é o nosso. Tá? O que um CRM que não é o nosso pode oferecer? Ele pode oferecer duas coisas. Esse cara tá lá e ele pode, de acordo com a programação que você deu, sinalizar para um humano que é hora, daqui a uma semana, daqui a alguns dias, é hora de ir lá e cutucar esse cara de novo. Então, nos CRMs de mercado, você tem a opção de um humano, daqui a X dias, voltar ali naquela conversa. Teoricamente, o ideal é que esse humano releia toda a conversa, porque naturalmente não vai lembrar, releia toda essa conversa. Preste atenção que o problema desse cara é tempo, não é dinheiro, é tempo. Então que esse humano elabore um argumento, né, construtivo para voltar a pautar o assunto com esse cliente e quem sabe converter as ideias desse cliente, fazer esse cliente passar por cima dessa objeção. Então você, do CRM de mercado, você depende de um humano que vai fazer isso. E aí vamos para o problema de ter este humano. Nós sabemos, não tem. Para de ilusão aí. Que fala, tem sim. Não tem. Não tem. Você precisa de alguém jovem, muito disposto, muito resiliente, que vai topar receber um salarinho de mercado, aí nos dias atuais, R$1.500, R$1.600, que vai custar para o dono da empresa uns R$3.000, só esse funcionário, ok? Esse cara tem que ter realmente um engajamento muito legal com a empresa, a condição de ler um histórico de mensagem e ter a criatividade necessária para fazer uma abordagem adequada. Então, não tem. E mesmo que o cara queira contratar, ou que você queira insistir que tem, no mínimo, esse cara custa R$3.000. Não, mas vou contratar sem correndo risco trabalhista, sem pagar
direitos, férias, nada. Vou correr o risco trabalhista. Não vamos colocar ele na conta. Então ele custa R$1.500, R$2.000? Porque ele come, ele precisa de vale transporte. Ele é home office. Enfim, de qualquer forma, pelo menos R$1.500. Mas na boa, a gente sabe, não vai funcionar. Então o CRM convencional não vai funcionar. Não, mas existem CRMs hoje em dia que você tem um chatbot lá. Então o que esse chatbot faz? Ele automaticamente, depois de finalizar uma conversa, ele vai lá, depois de um dia, uma semana, alguns dias, ele vai fazer uma nova abordagem. Mas um chatbot já tem uma abordagem definida. E o pior, sabe qual pode ser essa abordagem? Pode ser alguma coisa assim, olá, fulano, né? Você vai personalizar o nome. Uma semana atrás nós conversamos sobre o curso de inglês e gostaria de saber se você tomou alguma decisão. Péssimo. Horrível. Porque o cara falou tempo, né? Ou quer piorar? Esse chatbot vai falar assim, eu tô vindo aqui, se eu te dar um desconto, você vem? O cara já não falou que o problema dele não era dinheiro, o problema dele era tempo. Então, não tem no mercado um CRM que faça uma avaliação de toda a conversa, que estude o cliente e que faça um follow-up pertinente ao que está sendo conversado. O que você tem no mercado são disparadores de mensagem. Então, basicamente, é uma programação lógica. Terminou a conversa, o cara não me procurou mais na próxima semana, né, nos próximos dias, então manda essa mensagem, né? E às vezes você tem até um fluxo de mensagens. Manda essa, se o cara não falar nada, manda outra, se não falar nada, manda outra. Só que essas mensagens já estão pré-definidas, como se todos os casos fossem iguais. E não são. Cada cliente tem uma particularidade, tem um detalhe, tem um jeitinho, né? O que o nosso Neural Sales faz? Por isso que ele não chama CRM. Então, quando, às vezes, eu fico até meio bravo quando alguém compara, fala, não, porque eu vi um CRM no mercado por R$99. Eu falo, cara, eu sinceramente não pago nem R$99 no CRM. Eu prefiro uma planilha de Excel. Sinceramente, eu não consigo ver a diferença de um CRM para uma planilha de Excel. Não vejo. Categoricamente, eu não vejo diferença. Eu monto uma planilha de Excel muito melhor do que qualquer CRM de mercado. E eu não vou pagar nada por isso, né? Então, o nosso sistema não é um CRM. A parte CRM que a gente identifica aqui é porque ela está organizadinha aqui por Kanban, por etapas, né? E isso é parecido realmente com o CRM. Quando você olha aqui a visão geral, eu mostro um funil de vendas, eu mostro quem está no pipe, eu mostro dados convertidos e tal, beleza. Isso tudo aqui é o que parece com o CRM, mas isso aqui não é nada do nosso sistema. Então, o que o nosso sistema faz? Tá? Eu vou pegar aqui, esse cara que está num topo de funil, são tudo dados irreais aqui, tá? Se eu clicar aqui nesse Verlog, olha só, nosso sistema está estudando o Leonardo. Olha, esse contato foi criado no dia 30/7, o contato foi transferido para stand-by não sei o quê, o contato tal. Ela está estudando esse cliente. Ela está fazendo esse estudo do cliente. E aí, de acordo com as regras que você definiu aqui dentro, né? Vamos entrar aqui, ela vai fazer a abordagem. O intuito desse vídeo não é um treinamento do NeuroSales. O treinamento já tem vídeo de treinamento. O objetivo aqui é entender para que serve o NeuroSales, tá bom? É uma inovação de mercado. Esse produto só ele vale R$3.000 para você vender. Assim, para ser barato. Eu tenho um white label aqui que já vendeu por R$6.000. Só ele. E o dono da empresa agradeceu largamente. Ele prefere 1000 vezes pagar R$3.000 numa tecnologia que vai resolver o problema dele do que ficar contratando e demitindo vendedores e tomando processo trabalhista e lidando com todos os problemas que tem. Né? Então, não é treinamento, mas eu vou falar um pouquinho. Então, o que acontece? Eu estou definindo que nessa etapa de topo de funil, esse cara, eu quero que fique aqui dentro por 14 dias. Tá? Durante 14 dias eu vou tentar alguma coisa com esse cara. Beleza? Tá. Então, a primeira etapa, que aqui tá tudo meio mal construído, eu vou arrumando, tá? Então, assim, ó, primeiro eu especifiquei, ó, orientação para ir lá. O lead deve se manter nessa etapa até que ele aceite realizar um agendamento. Então, meu objetivo é que ele faça um agendamento aqui, tá? Beleza. Então, eu dou a primeira etapa aqui, tá? Primeira etapa, então são 4 etapas. Primeira etapa, eu decidi que vai ser um follow-up. Então, eu vou por um editar. Follow-up, a ordem vai ser a primeira, né? Aí, tipo de abordagem. Instrução para que a IA gere uma mensagem. Tá. E eu recomendo super essa, tá? Você pode ou enviar uma mensagem pré-definida, mas cuidado, porque aí você virou um chatbot, você está definindo o que é para fazer. Eu prefiro usar aqui. Instrução para que a IA gere uma mensagem. Tá.
quantos dias após o lead ter abandonado essa etapa que é para rolar isso aqui. Então eu tô colocando um dia. Então, voltando lá no cara de inglês, bom, significa o seguinte, cara, terminou uma conversa lá com o assistente, o cara não agendou, tá aqui dentro da etapa 1, ele definiu, ele tá analisando o cliente, o cara não agendou, o assistente não conseguiu converter. Então eu vou botar ele aqui e daqui a um dia eu vou tomar alguma ação com ele. Qual ação? Um dia, porque eu defini um dia. Se eu colocar 2, então 2 dias. E assim vai. Dá para restringir horário, tá? Então, ó, eu não quero que fale com o cara de noite, eu quero que seja das 8 às 17, enfim, né? Tem várias funçõezinhas aí. Critério. Caso o lead não tenha aceitado realizar um agendamento, você deve elaborar uma mensagem estratégica para convencer o lead a agendar uma reunião, né? E aí uma instrução aqui mais direta para IA. Você deve construir um texto que convence o lead a agendar uma reunião. Então, a IA, ela vai analisar o contexto conversado. Então, se o cara falou que o problema dele é tempo, ela não vai chegar com apelo de desconto. Ela vai chegar com algum apelo, falando, cara, eu sei que o tempo é complicado, mas se você deixar para amanhã, isso pode se tornar algo muito importante, muito urgente, é importante você tomar essa decisão, porque senão cada vez mais vai ficar pior. Então, ela vai construir uma mensagem. Ainda você pode definir, mandar algum material junto aqui, caso você queira, né? Então, ela vai fazer essa abordagem. Aí, o que acontece? Se nada acontecer, o cara continuar não se manifestando, ela vai para a próxima. Aí a próxima, eu venho aqui, eu determino que daqui, a ordem 2, que daqui a mais um dia do abandono do lead, né? Eu vou dar o critério aqui, né? Que, como está de qualquer jeito, e vai dar instrução para IA. Ó, vou dar até uma dica. Sabe o que eu costumo falar aqui para IA? Eu costumo falar assim: elabore uma mensagem, anota aí, baseada em filosofia existencial. Tá? Filosofia existencial, se você não sabe, aquelas frases de impacto, que é um tapa na cara, né? É essa que ele vai fazer. Então, elabore uma mensagem utilizando de filosofia existencial para convencer o lead a fazer um agendamento. Então, ou seja, nessa segunda vez, né, mais um dia depois, ela de novo, ela está estudando, cara, ela está estudando tudo que foi conversado, ela vai reler tudo que foi conversado e então tomar uma ação. Por isso que, inclusive, nos dias de hoje, é uma das ferramentas de maior valor agregado na nossa plataforma. É a ferramenta mais nobre da nossa plataforma. Tá? É a ferramenta mais exclusiva de mercado que existe. Tá? Não existe nenhum concorrente, até os dias de hoje, que faça o que a gente faz. Não tem. Tá? Eu não vou ficar falando valores aqui, porque podem ter políticas diferentes de valores e tal, mas, de modo geral, o White Label tem um valor agregado alto quando comparado com uma assistente, né? Só hipoteticamente, sim. Ah, nossa, a assistente que faz tanta coisa custa para o White Label a R$100 e o NeuroSales custa 300. Nossa, custa 3 vezes mais caro do que o assistente. Porque para ele fazer uma ação, para ele gerar essa uma mensagem, ele produziu 16 conversações internas. É como se ele tivesse conversado 16 vezes com alguém, que no caso é entre as nossas IAs, para tomar uma decisão do que o que fazer para tentar chegar onde a gente quer chegar, né? Então, por isso que ela é um produto mais nobre, um produto naturalmente com valor agregado maior, né? E mais uma vez, você pode definir, mandar um arquivo aqui numa dessa, né? Você pode definir uma mensagem específica, mas como eu disse, depende da estratégia, né? Bom, aqui então você vai né? Você vai colocar, então ele vai ficar por 14 dias aqui. Então, se o cara não respondeu, acabou 14 dias, ela fala, cara, aqui você não fica mais, tchau, vaza, ela vai mandar o cara lá para descartados, ok? Então, as próximas etapas, vamos dizer que aqui no meio eu coloco alguma outra regra, tipo, olha, o cara disse que o problema dele é preço, né? Gente, as estratégias podem ser das mais diversas, vai da sua criatividade, então eu posso ter, ao invés daqui seu topo, clientes com problema com tempo, aqui clientes com problema financeiro, aqui clientes com insegurança com a credibilidade da escola, né? Então, perceba que é diferente do conceito de CRM convencional. O conceito de CRM convencional é topo é quando o cara não conhece muito sobre o assunto, meio é quando ele conhece um pouquinho mais, e fundo é quando ele está pronto para comprar. E tudo bem você construir isso aqui dessa forma. Eu não construo dessa forma. Eu construo da seguinte forma. Para mim, o topo, meio, fundo do funil, para mim, é essa relação aqui. E, cara, aqui eu vou tentando. Não deu, tchau, vou descartar esse cara. Né? Meio
Já, né, que aqui já está até por padrão, topo, meio e fundo, né? Mas dá para mudar esse nome se você quiser, né? Se você vem aqui, você altera esse nome aqui, né? Você pode mudar a cor e tal. Pode expandir essa tela, né? Enfim, várias funçõezinhas aí. Pode arrastar manualmente, né? Mas, de novo, não quero falar muito das usabilidades dela aqui. Então, aqui, por exemplo, o problema do cara é preço. Então, eu vou criar vários argumentos de funil aqui sobre preço, assim vai. Né? Então, em algum momento, se esse cara falar, legal, eu vou comprar, ele vai para convertido. Ou se em algum momento o cara falar, na boa, não me enche o meu saco, eu não vou mais comprar, ele vai para descartado. Aqui em configurações, alguns critérios para a etapa de descartado, de convertido, enfim, né? Tem alguns critérios aí para entender, mas o sistema, como ele está analisando, ele está estudando o caso, ele consegue entender, cara, descarta esse cara, ou dá esse cara por ganho, ele já tem assim uma tendência natural a entender isso de forma nativa, tá? Bom, outra coisa que eu queria comentar, é muito comum, por comparar o Neural 6 com o CRM, é muito comum a pessoa falar, nossa, mas só tem 3 etapas, eu quero mais. Tudo bem, dá para ir lá em fazer upgrade e comprar mais. Ou, eu quero mais etapas aqui de instrução, sabe? Aquela lá com 4 aqui. É coisa pra caramba. É muita coisa. Olha só. Cara, o cara não falou, eu faço follow-up, eu faço uma mensagem de apelo, eu faço mais outra mensagem de apelo, eu faço mais outra mensagem de apelo, mais outra, acho que são 6 o padrão. Caramba, cara, o cara não comprou, chega. Daí eu vejo gente falando, eu quero 9 aqui, porque a minha estratégia é muito longa. Bom, pode ser, né? Pode ser, eu não sei qual é a estratégia. Mas cuidado para não estar com a cabeça de um sistema convencional aqui dentro. Bem como coluna. Já tem, além do descartado e do convertido, que são 2, já tem 3. Tempo, preço, credibilidade. Será mesmo que precisa de mais coluna? Se precisar, ok, dá para contratar mais, né? Então, se usar da maneira correta, teoricamente, na maioria dos casos, isso aqui é o suficiente. O padrão da tecnologia já é o suficiente. Né? Outra coisa é a quantidade de gestão. Mas ele só faz a gestão de 200 leads. O padrão, claro, dá para comprar mais gestão. É o seguinte, esse aqui não é um caso totalmente real, mas olha, essa galera aqui está em stand-by. Porque eles perguntaram o horário de funcionamento, eles perguntaram, políticas de entrega, eles não demonstraram interesse no produto. Então eles não precisaram entrar para cá. Só vem para cá aqueles que estão demonstrando interesse de compra. Então, mas é que meu cliente ele tem 1000 contatos lá. Não precisa estar fazendo a gestão de 1000 pessoas. Porque dos 1000, uma parcela já é cliente, são questões corriqueiras, não vai estar aqui no Neural 6, não precisa estar. Ou, ainda assim, um outro fator, esse Leonardo, ele entrou aqui, beleza, ele está aqui. Cara, ele vai ficar aqui por 14 dias, depois ele vaza, ele vai embora. Né? Esses dias um cliente, um white label, não lembro, me trouxe uma situação, ele falou assim, não, cara, mas aqui o meu negócio é uma venda que leva até 5 anos para acontecer. Esse cara ficar 5 anos aqui dentro, porque, tipo, ano que vem eu vou falar com ele de novo, ano que vem eu vou falar com ele de novo. Bom, gente, naturalmente isso é alguma coisa de valor agregado maior, talvez seja uma imobiliária querendo vender uma casa, ou alguém, uma loja de carros que quer anualmente repautar o cliente de alguma coisa, né? Então essa pessoa pode pagar mais, e realmente ela vai comprar mais gestão de leads, né? Mas entenda que não é tão barato mesmo, nem comprar mais pacote de 200 leads, porque cada um que está aqui, a máquina fica processando, estudando o cara o tempo todo. Isso não é realmente barato. Né? Então, se a gente está falando de um comércio, de uma odontologia, de uma clínica, né? Não é natural ficar tanto tempo. Então, vai girando esses bancos. Então, não faz muito sentido ter tanto contato de gestão. Né? Mas, claro, experimente, avalie aí com a sua estratégia. Né? Mas, realmente, quer fazer a gestão simultânea de 1000 usuários, realmente isso vai custar um dinheirão. Mas, em partes, porque depende com o que está comparando. Se o cara tem 1000 clientes para fazer a gestão o tempo todo, cara, essa pessoa precisa ter no mínimo uns 6 funcionários lá atrás. Então, certamente, você cobrar 10 mil reais só do Neural 6 desse cara, ele vai pagar com um sorriso atrás da orelha para você. Porque ele tem uma dor de cabeça imensa. Então, taca valor sem medo de ser feliz. Tá? Porque vai funcionar. Esse cara tem um puta de um problema. Eu participei de uma negociação que a gente vendeu por 6 mil reais, um Neural 6, para um cara que ele falou, caramba, se isso resolver, nossa senhora, valeu muito a pena. E o cara assinou e tá, cliente nosso aqui tá rodando. Então, depende mesmo do cliente. Mas você tem que entender o que é o produto. Se você comparar o produto com o CRM, esquece, você não vai vender isso aqui para ninguém.
Tem CRM de mercado que custa R$ 50. Então não dá para comparar, não tem como, beleza? Então é muito importante entender o Neuro6, entender que atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, é um dos produtos mais nobres que a gente tem aqui. Eu acho que dificilmente algum vai superá-lo, né? As outras soluções que a gente vai lançar no sistema ainda vão ser muito interessantes, como gestão de estoque, como gestão da empresa, né? Vão ser muito interessantes, com certeza de grande valor também, mas aqui é vendas, né? Aqui é a veia de qualquer negócio, né? Então é muito, muito rico mesmo isso aqui, tá bom? Bom, dúvidas, só chamar. Obrigado aí pela atenção. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.